Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando mais um Quadrado Podcast. Essa noite é uma noite especial. Estamos aqui muito felizes de começar essa semana já com esse podcast maravilhoso. Por muita gente tem sido abençoada e hoje a gente está com um convidado muito especial, nosso amigo, o pastor Jonas Carvalho, que é da Sexta Igreja do Evangelho Quadrangular, da Vila Nova, viu? Não errei. E eu estou feliz, pastor, que o senhor veio, aceitou o nosso convite. Já era para a gente ter feito há muito tempo. A gente teve alguns probleminhas, alguns dias difíceis de equipamento, mas eu estou muito feliz com a sua vinda aqui. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo, uma conversa muito edificante para todos nós, não é verdade? Boa noite, pastor. Deus abençoe. Isso aí, boa noite, pastor Jonas. Boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. É um privilégio estar aqui, né, podendo contribuir, né, com testemunho, contribuir com conteúdo de edificação, né, dentro aí do podcast em nome do Senhor Jesus. E Deus preparou esse dia, né, para que a gente está aqui trocando essa ideia em nome do Senhor. Eu tenho certeza que vai ser Deus. Deus sempre tem o melhor dia. É verdade. Deus sempre tem o melhor dia. Às vezes a gente está pensando assim, que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E os pensamentos de Deus eles estão muito acima do nosso intelecto, do nosso conhecimento. E Ele prepara ocasiões especiais para a gente falar do amor dele. Né? Num mundo de tanto ódio, a gente está aqui para falar do amor de Jesus e da misericórdia dele. Né? Que a misericórdia dele nos alcançou um dia, como milhares de pessoas que mandam mensagem dizendo assim, olha, Deus me abençoou, Deus... Hoje a gente estava sempre dizendo assim, e às vezes a gente ouviu esse testemunho assim, Deus me abriu uma porta, amém, mas aí às vezes as pessoas falam, olha, eu estava na depressão, Jesus foi lá no meu quarto. A importância da palavra de Deus, e a palavra de Deus ela não tem distância, né? É verdade. E nessa tarde eu quero falar um pouco sobre o seu testemunho, depois nós vamos falar da sua igreja, do começo do seu ministério, mas eu quero falar um pouco com o senhor, pastor, assim, como que foi para o senhor a sua infância? O senhor tinha algum contato com a igreja quadrangular ou com qualquer outra denominação? Tive, na verdade, como é que eu digo assim, quando eu me conheci por gente, né, eu já frequentava com a minha mãe em Uruguaiana, a igreja sede ali na Júlio de Castilhos, né, sempre, até conto lá em casa, assim, para meus filhos, né, que participavam da escolinha e coisa e tal, um tempo que era o pastor Pedro Antunes, de trabalho muito forte, né, eu lembro dos cultos, a igreja enchia, né, lotava, bastante gente, muita gente mesmo, e nos meados lá dos meus 6, 7 anos eu já fui entendendo aquilo ali, né, aí minha mãe me levava, né, tinha culto domingo, culto de Santa Ceia, me recordo bastante também, e eu era daquelas crianças meio que agitavam na igreja, né, aí certa vez uma senhora diaconisa chegou e disse assim, se tu não parar quieto, eu vou ter que colocar sentado lá no altar junto com o pastor. Ali eu sentei do lado da minha mãe no cabeceiro da igreja. E foi a importância da sua mãe me levar na igreja. Isso. Minha mãe é adotiva, no caso. Adotiva? Isso. Daqui a pouco eu vou contar um pouco dessa parte também, que eu acho interessante. Isso. E assim, o senhor está falando assim, o senhor está criança na igreja, né? Sim. Eu, como senhor, também fui criado dentro da igreja, né? E a gente sabe que a maioria das crianças que foram criadas dentro da igreja, dificilmente eles saem, porque eles têm uma raiz muito forte, há uma conversão genuína desde a primeira infância, né? Desde a escolinha dominical, que hoje parece que não é tão importante, ele nunca foi tão importante como hoje, né? Mesmo que eles corram pelo Espírito, e lugar de criança é dentro da igreja. Né? Não, e era um tempo diferente desse agora. Era um tempo que a criança na igreja, a atenção dela era todo o que estava acontecendo dentro da igreja. Né? Não tinha o celular, a criança ficava olhando um videozinho lá. Se a criança não estava na escolinha, o que restava para ela? Ou a mãe dava uma folhinha ali com uma caneta, um lápis para riscar, mas absorvendo o que estava acontecendo no culto. Eu ia dizer, eu era de uma igreja de verdade,
6, 7 anos, era uma igreja madeirinha. Sim. E a minha igreja não é que não tinha escola dominical, mal tinha igreja. Então, não tinha. Então as crianças eram na igreja. Então, era tudo apertadinho. Nós tinha um dia de escola bíblica, era domingo de manhã. Sim. E aí ia todo mundo, todo cara, do tempo que as professores faziam, juntavam todo o bairro para levar para dentro da igreja. E na época não tinha muito entretenimento. Sim. Era decorar versículo bíblico. Era o que nós tínhamos e nós ia decorando. E isso que formou uma geração de pessoas que estão até hoje. Era um tempo bom, né? Lá por 96. 96? Já de 96, batido mesmo? Oi? Que ano seu dado de batido? Eu me batizei. Que ano que eu batizei? 2003. Demorou bastante. Não faz já vai. Eu tinha 13 anos, né? Eu também batizei com 13 anos. Então, essa é a sua primeira recordação que a gente tem na igreja. Né? Eu costumo sempre dizer, né, professor, que assim, a Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E esse período na minha vida foi um período assim, muito importante, porque eu gostava, cara. Eu me lembro assim, que eu ia no culto, assim, até por mais que eu agitasse ali, tudo brincasse, criança, né? Tinha um momento assim, da oração, eu lembro que eu fazia questão de fechar os olhos e orar. E eu lembro que eu chorava, sentia a presença de Deus, assim, a criança na igreja. Sentia, sabe, algo diferente assim, em mim, que movia, sabe, o meu coração, e eu gostava um dia que não ia assim, eu sabia que tinha culto que não ia, eu sentia falta. E eu gostava porque eu morava lá no bairro de São João, que é perto da onde hoje é a igreja sede ali no Baianela, aqui em Mortinho. Então nós subia até lá Júlio de Castilhos, nós passávamos por onde? Pelo parcão ali, sabe, tem a rodoviária, o parcão. Aí na volta, né, um verãozão desse, um calorzão desse, na volta, o que acontecia? Parava para brincar, não quero brincar, vou ficar brincando no parcão. Então eu gostava já de ir no culto, porque sabia que na volta, né, tinha o parcão ali, tinha a pracinha do parcão ali, tudo para brincar. E aí já era costume, voltava na igreja, voltava a pé, né, tinha carro, voltava a pé, voltava, passava, chegava no parcão para brincar um pouco. Hoje não. Lá em Uruguaiana eu vejo muito testemunho de pessoas que atravessavam a cidade com um filho pequeno no colo para ir assistir culto. Dormindo às vezes, voltava. Eu ainda tive o privilégio desde pequeno de igreja pertinho de casa, né? Sim. Umas 2, 3 quadras, né? Mas assim, aqui na sede também a gente sabe de pessoas que até hoje vêm muito longe. Tem gente que vem na Santa Sede de casa aqui, professor, e mora no interior da cidade, longe, do outro lado da ponte. E às vezes tem gente que diz assim, mas eles vêm aqui, tem igreja. Não, mas eles estão daqui, eles gostam claro, é igreja, é raiz, né? Pertencimento, né? Isso. Então, a gente está falando assim, né, da criança dentro da igreja, o senhor viveu isso aí, esse contato que eu acho tão importante tem muito pai que tem assim, meu filho agita na igreja, e às vezes eu tenho vergonha de levar, continua. Tem que não vai por causa disso. O vizinho não para, o vizinho não para. Mas deixa que vá, deixa que não para, deixa que corra, deixa que grite. E sempre tem alguém ali querendo, mas não sempre tem alguém que ajuda ali nessa parte. Sempre tem, ou uma moça mais assim dos jovens ali, tá vendo ali, dá uma ajuda, dá uma cuidado, uma jacomisa. Sempre tem alguém para dar uma força nessa parte. Isso, exatamente. Então, pastor, assim, a gente entende dessa infância aí, o senhor passou isso aí. E aí, como é que foi o seu contato lá com 13 anos, lá, pastor, assim? Eu quero que o senhor fale um pouquinho da sua história aí. Na verdade, eu quero falar um pouquinho do acontecimento que veio antes, né? Como eu digo, assim, eu fui praticamente criado ali na igreja, ensinado, assim, sabia. A minha avó, em Itaqui, era assembleiana, fazia parte do coral da igreja, tocava violino, né? Então a minha mãe já era batizada em Itaqui, a maioria da minha família conheceu o caminho quando novo por causa da minha avó, né, que sempre foi assembleana. Aí o tempo foi passando, né, a gente participando da igreja, fui crescendo, escola, né? Aí eu tinha uma situação que acontecia na minha casa assim que o meu irmão, que hoje, graças a Deus, é convertido também, participa do louvor da igreja, meu irmão do meio falava para mim assim,
Quando a gente brigava, filho não briga, né? Falava assim, ah, tu não é filho da nossa mãe, tu é adotado. Tua mãe te achou no lixo, porque eu chegou a falar isso aí, né? Às vezes na inocência, ele é 5 anos mais velho que eu, quando eu tinha 10, ele tinha 15. Aí, tanto isso aí, entrava na minha cabeça, um dia eu perguntei para minha mãe, né? Se era verdade. Eu acho que ela foi me corrigir sobre alguma coisa, eu falei, se eu não me corrijo, que não é a minha mãe. Só que eu não tinha noção do que ele estava falando, nem sabia. E ela falou, não, eu sou tua mãe, mas eu te criei tudo, e coisa e tal. Aquilo ali foi um momento para mim muito doloroso, quando eu descobri que eu era, na verdade, a minha mãe, que me adotou, ela é irmã de sangue do meu pai biológico. Ela vem a ser minha tia. Vem a ser minha tia de sangue, mas é minha mãe, que é minha mãe que eu conheço desde sempre, né? Aí ela me contou toda a história. Quando eu nasci, a minha mãe faleceu com 23 anos, eu tinha 13 meses. Quando eu fui levado de Itaqui para Uruguaiana, me contou toda a história, porque meu pai não tinha condições de me criar, de ficar comigo, eu já tinha outros filhos, uma época de miséria, de pobreza bastante na vida dele, lá em Itaqui. Aí, naquele momento, a igreja foi muito importante para mim. Até ontem eu estava contando para o irmão, no grupo de homens, estava contando assim, aquele momento ali foi muito importante para mim. Por quê? Porque eu estava na igreja, entendeu? Porque aquilo ali me arrebentou, né? Eu fiquei pensando, isso aí não é justo. Por que todo mundo tem pai e mãe normal e eu não, né? Justo eu, porque justo eu, né? Tem muita gente, pensei assim, muita gente ruim, né? Foi morrer justo a minha mãe, nem conhecia a mãe. Aí um dia, era sábado de manhã, eu me lembro, eu me acordei assim cedo, assim, comecei a pensar nisso, né? Que eu fiquei sabendo. Aí comecei a chorar sozinho. E o meu irmão mais velho viu que eu estava na cama assim chorando. O que foi, João? Eu falei, estou triste porque minha mãe morreu, não sei o quê. Ele falou, não, fica triste, daqui a pouco nós vamos na igreja. Aí, deu 9 horas da manhã, tinha um culto de sábado, sábado de manhã, não ia quase ninguém, ia só eu, meu irmão e meu pai. Meu pai, de criação, no caso, né, que me adotou também, participava, e aquilo ali me deu um conforto, cara, porque eu acho que se não fosse eu estar ali na igreja, naquela época ali, acho que teria sido muito mais doído para mim descobrir que eu tinha sido adotado, que eu era órfão, assim, de mãe, né, que o meu pai não teve condições de me criar, que o cara que eu pensava que era meu tio, na verdade, era meu pai, entendeu? Então, aquele momento ali, aquela ação de me levar para o culto ali, me trouxe um conforto naquele momento. Eu me senti literalmente confortado pelo Espírito Santo. Por mais que ainda aquilo ali me doeu bastante por muito tempo, né? É uma perda, é um choque. É um choque, eu não imaginava. Eu achava que o meu irmão falava assim, brigando comigo, falava para me judiar, para me, sabe, de ciúme. Não era sério. Eu achava que era verdade, não era sério. E era. E aquilo ali, mudou minha vida, né, cara? Imagina. Quantos anos eu tinha uns 10 para 11. 10 para 11. Acho que o Isaac tem, meu filho. Já está sendo formado. Está saindo da primeira infância e indo para a adolescência, para a pré-adolescência, não é? Aquilo ali foi um barco para mim, mudou minha vida até hoje. Minha vida foi totalmente mudada até o dia de hoje, assim, depois que eu soube disso, entendeu? Por mais que, claro, eu tive minhas feridas, me machuquei, não queria aceitar o meu pai lá dentro daquilo, não queria aceitar que fosse meu pai, não queria nem enxergar, eu achei que, por ele não ter ficado comigo, ficou com meus outros irmãos, não comigo, ele não gostava de mim, e aí eu comecei de graça a não gostar dele também, sem saber da história real, na verdade. Mas, na verdade, a igreja ali, eu estar nesse caminho me ajudou muito, assim, na questão de eu não sofrer mais, vamos dizer assim. De não doer mais, assim, vamos dizer assim. Você sabe que eu tenho que testemunho. Eu fui uma vez que escola lá, a gente ficou um dia lá perto de Chapecó, no interior, lá. A gente foi e a gente estava lá e todo mundo orando, caindo no chão, trabalho de cura interior muito forte, e tinha um rapaz que não fazia nada.
Ele chegou no fim do evento, assim, no começo, do meio do evento, assim, ele chegou e falou no ouvido do pastor, assim, pegou e disse assim, pastor, Deus está mandando eu brincar de carrinho. O pastor, tia, vai lá, mas isso não existe, Deus não vai brincar de carrinho comigo, não brinca de carrinho comigo. Ele foi lá, dobrou o joelhinho dele, chorou, e voltou e falou a mesma coisa para o pastor. Deus mandou eu falar assim, pastor. Só que aí o pastor tomou aquele choque, né? Ele disse assim, foi Deus, eu tenho certeza que foi Deus. Porque se foi Deus que te falou, vai. E ele foi. E estava todo mundo orando no chão e ele com um carrinho pequenininho brincando. Nas paredes, correndo. Um homem de 30 e poucos anos. Terminou o evento, alguém tem algum testemunho para contar? Ele não. Aí contou que o pai dele rejeitou ele, e a mãe dele não criou ele nunca teve um abraço do pai na vida dele, aquilo, porque todo vazio ele tem que ser preenchido. Isso é. E aí ele pegou e disse assim, ó, Deus falou assim, se tu não teve um pai biológico, um pai que te cuidasse de ti, eu sou teu pai. Se tu precisar brincar comigo, eu brinco contigo. E eu sou o verdadeiro pai, né? Eu sou aquele. E aquilo para ele foi um processo de cura, assim, porque a ferida não é brincadeira, né? Às vezes as pessoas, por isso que a gente tem que cuidar da palavra, né? Porque palavras causam feridas, às vezes eternas. Uma criança, né? Traumatiza. Então, ele se criou aí um homem com 30 e poucos anos que não conseguia se libertar daquele sentimento, só Jesus para tirar. Sim. Porque humanamente a gente não consegue, né? Sim. E aí o senhor foi para a igreja ali, pastor? Aí fui no culto, né, aquele dia. Aí fui me mantendo. Aí o pastor que pregava nesse culto de sábado de manhã, ele foi enviado no ministério e ele abriu uma igreja bem na esquina da minha casa, praticamente, que é perto ali na sede, ali, quase do lado. Perto da Jaquimurti? Lá no Jaquimurti. Só que não onde é a sede. Lá se tem os outros salão ali, ele abriu ali. Aí, como nós participávamos do culto dele lá, nós começamos a frequentar ali. Aí ali que eu comecei a interagir, assim, já tinha uns 11, 12 anos, conheci a gurizada da igreja, né, já comecei a me envolver ali, e era uma coisa assim, ó, como eu morava na esquina da igreja, eu enxergava a porta da igreja aberta e ia lá conversar com o pastor, ia lá ver o que estavam fazendo, às vezes estavam limpando a igreja, ajudava a limpar, às vezes estavam construindo o altar, estava ajudando ali, não podia ver a igreja aberta, porque na frente da igreja tinha um calçadão assim, ó. E ali nós andávamos de bicicleta, andávamos de skate, eu vi a igreja, vamos lá na igreja, toda hora lá. Aí eu comecei a pegar amizade, né? O pastor precisava um pão, quem ia comprar era eu, comprar um refri, vai lá e compra tal coisa. Comecei a ser... A igreja pertinho da casa comecei a ser como é que vamos dizer assim, estava ajudando ele. Ajudando, estava pintando, ajudava. Aí comecei a me envolver. E aí a igreja começa a caminhar. Claro. E a gente assim, a gente sempre sabe que o adolescente tem os braços da igreja. Ele, na verdade, sem a gurizada na igreja, a igreja não anda muito não, né? Não é. Aí estava sempre uma gurizada lá, e eram uns quase 40 jovens, era bastante, né? Aí começaram a inventar coreografia. Meu primeiro ministério foi coreografia. Tiver quem diria. Foi da saída. Foi da coreografia. Fui da coreografia da igreja. Aí o pastor fez um apelo quem queria se batizar. Eu coloquei na minha cabeça, minha mãe não vai deixar. A minha mãe era muito rigorosa. Sim. Não vai deixar me batizar com 13 anos, não vai deixar. Aí eu falei, pastor, olha, eu quero me batizar, mas o senhor vai lá pedir para a mãe para ela deixar me batizar. Passei toda semana, daí o pastor foi lá, aí foi lá, conversou com a mãe, me lembro que até chorava, naquele dia até chorei, assim, a mãe, sabe que é uma responsabilidade, né? Depois cresce, aí não quer saber, depois se desvia, depois para, aí Deus vai ter que cobrar, não sei o quê. É todo aquele rigor, mas liberou.
Aí eu me batizei, fui me batizar no dia 1º de junho de 2003. Você escolheu o inverno, né? E estava chovendo lá no Rio Uruguai. Aí o pastor alugou uma Kombi. E a Kombi era de carregar farinha para as padarias. Cor branco. Eu saí já tudo branco, já na Kombi. Aí todo mundo batizou, foi uns 5 que se batizou aquele dia. Mas eu lembro que o pessoal ia, toda a igreja ia assistir o batismo. Falou com violãozinho, louvor. Era assim. Aí eu me lembro que eu me batizei. E como eu já era, tinha uns 13 anos, né, conhecia o Rio, tudo. Temporei, era perto praticamente, lá debaixo da ponte. Aí depois que nós batizamos, nós tudo molhado, entrar naquela ponte, cheia de farinha. Nós descemos, era só um pedaço de massa. De massa de pão cuidado na ponte. Aí me batizei, né? Dessa leva aí que me batizei, tem eu, que sou pastor, tem o pastor Gilmar, lá em Uruguaiana também, né, que saiu pastor, o pastor Isaías também, uns planos, o Isaías Santos, que foi pastor de São Francisco. Tá, eu acho que eu sei quem é. Isso, eu sei quem é, tudo dessa leva aí. Aí me batizei com 13 anos, 13 anos eu me batizei. Aí nesse que eu me batizei, chegou o pastor comprou uma bateria para a igreja. Eu enxerguei aquela bateria, eu não quis mais ser da coreografia, agora eu quero aprender a bateria. Larguei a coreografia para ir aprender. Aí era assim, eu tinha um músico lá na igreja que ele dava aula de tudo. Ele tocava bateria, tocava baixo, tocava teclado. Não sei se você não conhece o Mauro Delgado. Irmão do pastor Marcos, que está em Caxias, Delgado também. Eles tinham uma banda Salmos lá em Goiânia. Tá, essa banda eu sei, mas por nome assim. Ele era ministro de louvor lá na igreja, ele começou a dar aula. E eu lembro até onde era 50 pila a aula de bateria. Só que eu não tinha condições. Aí, como a igreja ficava aberta, o que eu fazia? Ele estava dando aula e ela me sentava nos bancos da frente, ficava me fazendo lá, olhando como é que ele estava ensinando os guris. Depois que terminava a aula, ele ia embora, eu ficava na igreja. Eu falei, não, deixa aí que eu fecho. Porque a igreja era daquelas que tinha uma cortina, sabe? É só baixar a cortina ali, o pastor morava ali, quando ele chegava, ele abria. Aí o cara ia embora, sentava eu na bateria, repetia tudo que ele estava falando dos caras. Aí a minha aula foi assim, foi grátis. Eu aprendi, só me ligava em tudo que ele falava. Depois que terminava a aula, eu ia lá e praticava. E foi assim que eu aprendi. Pequeno, né? E a gente... Aí comecei a participar do louvor, falei, não, quero entrar no louvor. Não, tu sabe, eu falei, vamos. Aí no ensaio eu ia lá e mostrava, nossa, vamos fazer. Aí eles deixaram eu entrar no louvor, aí já era a coreografia, né? Eu fui. Eu fui um pouquinho mais violento, eu era da teatro. Eu fiz teatro também, no Natal aqui eu era o crucificador, eu era o. Faz para o carro ali, Aí, mas todo mundo tem começo, né? Tem. E isso que a gente é hoje, né? É que nós, assim, tipo, não tem, assim, tipo, que nem nós, assim, não tem quem não fez de tudo da igreja, já não foi na coreografia, já não foi no teatro, né? Já quebrou um galho na porta da igreja, não tem, né? Não, tem. É assim mesmo. E aí, o que acontece, assim, ó? Isso dá bagagem para... Às vezes acontecia do pastor se atrasar, vamos fazer uma oração aqui, irmãos, segurar, e até o pastor chegar, não tem que não o pastor pegava e olhava, não tinha muito preto. Isso aí eu acho que já era a gente, né? Já vem, tu era do culto e se não sabe, não, tu vem com a Bíblia, né? Então tu lê uns salmos e tu faz uma oração, porque o orar tu sabe. Sim, aí tu faz uma oração e passa. Canta um louvor, não tem medo de cantar ainda, passa para o pessoal do louvor. Então, assim, ó, é assim que a gente se criou, por exemplo, na igreja, assim, ali nos anos 90, ali, pastor, assim, ó, com gente que estava disposto com o coração para trabalhar e outra, não é medroso. Vamos correr. Tinha medo, né? Não tinha nada, mas até tremia, mas depois ia embora, até gaguejava. Errava, faz parte da minha errada. E eu estava em tudo, cara. Eu tinha uns 13 anos, eu ia nos jogos, eu ia na escola bíblica, do grupo de mulheres da minha mãe, e eu ficava lá na frente da igreja, e a maioria dos jovens ia, nós vivia na igreja, cara.
importa o que tinha, assim, ó, tem reunião de pastores da região, assim como acontece, nós estávamos lá, tem que ser para servir uma água, tem que ser para cuspir e tal, era curioso, né? Tá fazendo eu lembrar, assim, eu lembro assim, lá na Uruguaiana, lá da segunda igreja, aqueles grupos enormes de coreografia, como é que era o Mover do Espírito. Mover do Espírito. Mais de 50 pessoas, uns grupos de coreografia. E unção, né, cara? E assim, a nossa oração é resgatar tudo isso. É resgatar essas coisas, voltar a melhoria mesmo. É uma raiz assim, ó, que a gente tem lá atrás que aconteceu, e a igreja ela continua trabalhando assim, ó, mas a gente perdeu um pouco a essência dessa área de evangelismo de jovens, porque o bom dessas coreografias, que tu pega um adolescente, não importa se ele é batizado ou não. Nunca importou isso aí para nós. Não, porque eles têm que vir, vai se envolver. Nós cremos que ali dentro Deus vai tocar, Deus vai tocar. E aí, como a gente se criou nesse lado, assim, aí vem o chamado. Porque da gente ser um músico da igreja, até a gente, por exemplo, ver que Deus tem um ministério para a gente, são coisas diferentes. Aí essa transição, né? O músico, o medo, assim, eu tenho muito medo do músico, que ele não gosta da Bíblia. E eu bato muito isso aí, né? Falo muito nisso, assim, guris, vocês são músicos, vocês têm que estar com a palavra, vocês têm que estar com a Bíblia, porque não basta ser músico. Talento não é tudo, né? Não. Eu sempre digo isso, talento não é tudo. Talento não é ministério. Porque talento as pessoas têm, né? Então, mas aí aquela pessoa que pega e aceita o chamado de Deus e a entrega a Deus tem mais. Aí eu tenho certeza que vai acontecer dessa transição do baterista, agora eu vou ser um missionário, eu vou ser um pregador, eu quero que o senhor fale da sua primeira oportunidade para pregar. Até não foi bem assim. Não. Por isso que eu perguntei. Não foi bem assim, porque aí eu, baterista, sabe que o cara que é músico, né? Toca a bateria, daqui a pouco tá aprendendo umas notinhas de violão, umas notinhas de contrabaixo. Aí eu fui aprendendo também. Teve um tempo que aí a gente ficou sem. Não, ainda trocou desse tempo. Ficou sem músico na igreja, aí tinha eu e o Carlinhos. Nós dois tocávamos a bateria. Agora como é que nós vamos fazer? Aí tive que mexer com comprar a bateria. Aí ele um pouco aprendia violão, porque o irmão dele tocava violão muito bem. Sim. Aí o que ele aprendia, ele me passava um pouco também. Só que tinha um porém, eu sou canhoto. E violão para canhoto. Aí, cara, daí eu aprendia de cabeça para baixo, né, o violão. Mas aprendi. Uns 3, 4 louvores que ele tocava, eu tocava. Os 10 louvores que ele sabia, eu sabia, porque a gente aprendia junto. Sim. Aí nós revezávamos, tinha tudo que ele tocava e cantava, e eu na bateria. Aí no outro culto eu tocava e cantava, ele na bateria, era só nós. Aí foi indo. Aí, meu irmão, o que aconteceu? Foi passando o tempo, né? A gente nessa daí, que sempre se fazia um culto simultâneo, vou dizer assim, nós ia nos louvorzão, ia nas vigílias, sempre. Aí foi passando o tempo, lá nos 15, 16 anos, a minha família resolveu ir embora de Uruguaiana para Novo Hamburgo. Só que eu estava numa fase bem rebelde. Eu já não estava estudando mais, não ia mais no colégio, matava a aula, né? Não ia mais no colégio. Aí você estava querendo começar namoro e coisa e tal. Aí quando a mãe disse que ia embora, eu falei, eu não vou ir. Eu não vou embora, vou ficar aqui. O outro quer ficar, tu fica. Porque a mãe é assim, tu escolhe, tu não é forçado a nada, mas depois tu aguenta. Aí nessa que a mãe falou que ia embora, eu falei para um colega meu, a mãe quer ir embora, eu não quero ir. Ele falou, não, tu pode ficar lá em casa. Para quê, né? Eles foram embora. Eu fiquei na casa desse colega. No que eu fico na casa desse colega, eles não eram cristãos, né, cara? No que eu fico na casa desse colega, eu já não vou na igreja, não quero mais ir. Já fui me desviando, fui parando, já fui deixando de ir na igreja sábado para ir mais tarde num baile, numa balada, entendeu?
Aí nisso aí eu conheci uns outros amigos meus que já eram músicos, tinha uma banda gaúcha. Eu falei, sou baterista, cara. Aí me convidaram para participar. Aí, com 16 anos, eu saí da igreja. Saí da igreja para ir para o mundo. Antes de eu querer ser um missionário, saí da igreja para ir para o mundo. Aí não ia mais. Porque na casa desse colega eu me senti em casa, cara. Me senti em casa. Aí começou a aparecer lá um outro pessoal que já era envolvido com droga. Fumava baseado, já cheirava um pó, e eu comecei a me envolver nisso. Aí que eu conheci o que me arrebentou, né? Que me arrebentou naquele momento. E eu comecei. Eu me lembro que eu ia tocar com essa banda gaúcha, eu não ganhava nada, não ganhava um pila. Aí eu vi que os caras, né? Dava um intervalinho no banheiro, tudo junto saiu, voltavam a tocar. O que vocês estão fazendo? Não, vem cá que eu vou te mostrar. Cheguei no banheiro, tinha uma carreirinha de cocaína ali. Foi o meu primeiro raio, como diz o popular, né? Ali foi que eu me perdi, né? Ali eu me senti livre, porque minha família não estava vindo no banheiro, não estavam vendo o que eu estava fazendo, né? Naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha. Mal tô fazendo tudo ligado, mal tô ligado, orelhão, mal tô ligado, cara. Entendeu? E se eu não ligasse, tipo, eles não tinham nenhum telefone para entrar em contato comigo. Não tinha, só se eu ligava meu orelhão. Aí, cara, eu comecei a me soltar. Eu comecei já a fumar maconha, já comecei a amanhecer na rua, né? Já comecei trabalhar com aqueles. Até hoje aqui eu vejo, às vezes tem aqueles caras do Ceará que vem panela, tapete, espelho no carrinho, trabalhava com aqueles caras empurrando o carrinho. E o dinheiro que eu pegava era comprar um cigarro, comprar bebida, fumar maconha, cheirava cocaína. E assim eu fiquei até uns 18. Até uns 18 anos. Aí mas eu me perdi mesmo lá. Essa falsa. Eu não queria mais saber de nada, não queria mais saber de tocar, com banda nenhuma. Essa falsa liberdade, essa é uma falsa liberdade, agora eu sou livre. Não, eu faço o que eu quero. E outra, ninguém tem nada que ver, né? Minha mãe mesmo. Sempre aquele pensamento, tu vê que aquele pensamento perseguindo, né? Você sabe que esse é o pensamento do filho pródigo. Porque eu estava pensando, ontem eu estava lendo o devocional, e uma coisa que me pega muito, que ele diz assim, ele podia ter ido por exemplo, para o bairro do lado, mas a Bíblia faz questão de dizer que ele foi para muito longe. Ele foi para onde ele foi, assim como não o Jonas da Bíblia, ele vai para o lado contrário. E tu ter sempre livre, porque não dá nada. E não dá. No começo, assim, ó, no começo é uma maravilha, cara. Todo mundo te acha bonito, todo mundo, toma aí um cigarro, toma aí. Vem de bandeja as coisas. Mas depois que tu tá no vício, meu irmão, aí vem. O senhor sabe que eu vou muito nisso. Eu nunca fui dessa área, graças a Deus, mas eu vou muito nessas comunidades, assim, eu tenho muitos amigos, pastores que trabalham nessa área, e lá eu ouço o relato dos meninos, do pessoal dizendo assim, de pessoas que fazem, que chegam lá nas comunidades, lá no só de bermuda e chinelo, e é tudo que eles têm na vida. Porque o diabo ele tenta humilhar o ser humano de uma maneira assim, ó. Ele não quer matar, ele quer matar com requintes de crueldade. Então ele humilha, ele destrói, assim como foi um filho pródigo ir para o chão. Mas antes ele ter dado essa falsa alegria, esse falso momento de prazer, de alegria, de se sentir livre, de se sentir. E aí o que a gente se terrível, né? Aí foi, cara, fiquei esses tempos assim, não. Só fazia isso, só vivia disso, cara. Era amanhecia, às vezes jogando truco, bebendo, cheirando, fumando maconha. Só nunca fui de assaltar, assim, né? Não vou assaltar alguém, porque eu tinha medo de ser preso, né? Eu pensava, olha, se eu me prender, ninguém vai me tirar, né? Ninguém, porque minha mãe não ia me tirar. Aí foi, e daí completei os 18. Aí comecei a ir para aquelas colheitas da maçã, né? Aí vinha, voltava. Aí eu lembro que uma vez eu cheguei, aí nós fomos eu e
e os outros amigos que foram juntos, nós chegamos de lá com o cheque, né? O cheque que pagava lá o pagamento. Aí a gente foi trocar até no supermercado. Aí eu assim, eu vou lá comprar 5 gramas de pó. Vou amanhecer. Cheguei lá, cara, não tinha. Eu comprei 5 gramas de crack. Ali foi, quando eu fumei a primeira, aí eu fui até uns 19, 20 no crack. Fiquei uns 2 anos no crack. Escondido assim no crack. Ninguém sabia. Não é que ninguém sabia. Ninguém te Mas falava. o pessoal notou que eu emagreci rápido. Ele é. Né, que eu já não tinha mais tênis novo, não tinha calça nova, não comprava roupa pra mim, entendeu? E o crack foi o meu fundo de poço, cara. Crack foi o meu fundo de poço. Até que, a última vez que eu fui para a vacaria, eu, por causa do crack, eu saí da empresa lá da colheita da maçã e fui para a rua, cara. E fiquei morando na rua, em vacaria, sem conhecer ninguém, sem saber. E lá, naquela época, estavam assassinando muitas pessoas de fora, assim, que vinham para trabalhar, porque aquela época o crack era forte, entendeu? Foi no auge do crack, vamos dizer assim. Então os caras vinham de outra cidade, do Miami, daqui de São Paulo, iam para lá, às vezes recebiam o salário, em vez de voltar para a sua cidade, ficavam lá, gastavam todo o dinheiro, e o que faziam? Pediam fiado, e não tinham como pagar. Aí os caras estavam matando os caras, tirando a valeta, e eu dormia na rodoviária. Eu não sei se conhece Vacaria, mas aquela rodoviária lá dormia muito a chuva. Chuva, sol, chuva. Aí, para contar a história, se for contar, é bastante detalhe. E teve um episódio lá em Vacaria que aconteceu, que eu e mais dois rapazes lá, nós tínhamos uma bicicleta. Aí nós saímos com aquela bicicleta, nós 3. Nós falamos, agora não temos nada para fumar uma pedra, né? O que nós vamos fazer? Não tem que vamos assaltar, não. Aí nós assaltamos um cara que saiu do mercado cheio de compra. Nós não levamos a compra dele, mas deu uma pedrada na cabeça do cara. Aí o cara caiu assim, tirou a jaqueta dele, a carteira, tudo sumiu. Só que o cara que ficou com a jaqueta, com a carteira, depois sumiu, cara. Sumiu, foi vender e não voltou mais, foi fumar sozinho as pedras e nós ficamos na mão. Aí passou um tempo, eu já estava na rua mesmo, né, dormindo na rua. Passou um tempo, estou lá na rodoviária, lá, perambulando, né, toda hora levando enquadramento da polícia, toda hora, porque lá é assim, por causa do crack, perto da rodoviária, não sei se você sabe, tem a favelinha, que é onde eu foco, não sei hoje. Aí quando tinha muito usuário ali na volta ali, o que os caras faziam? Toda hora eu paro, toda hora a polícia. Aí passou esse cara, velho. Passou esse cara que estava junto lá, que levou as coisas para vender. Falei, vai aí, cara, o meu dinheiro não me pagou. Falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou lá, tenho dinheiro para receber, vamos junto comigo. Te ver como é que Deus faz as coisas, né, cara? Se é outro, alguém não pagar. Já era, entendeu? Ela falou, não, vou te dar teu dinheiro. Aí o cara na época me deu uns 40 reais. Eu já ia descer para a favelinha para comprar droga, né? Eu comprava umas pedras, depois comprava um baseado para fumar, depois que acabava as pedras para passar a fissura, como diz o outro. Aí eu já ia descer, cara. Não, antes disso, choveu. Eu estava dormindo na rodoviária e começou a molhar o chão. Eu fui para dormir lá dentro, tem uma igreja católica. Entre a igreja católica e a calçada tinha uma pontezinha em cima. Passava aquela pontezinha e chegava na porta da igreja. E ali só que não corria água ali. Era seco, era desativado. Eu fiquei debaixo daquela ponte ali. Aí eu pensando, né, o que eu estou fazendo aqui, cara? Olha onde eu vim parar. Me deu um momento assim de regressão, né? Onde é que eu vim parar, né, cara? O que eu estou fazendo aqui? Né? Com a roupa do corpo só, praticamente. Não tinha uma mochila, não tinha uma bolsa, nada. Aí eu comecei a orar. Porque uma vez na igreja, eu estava abrindo a igreja, chegou o pastor, um missionário, falou para mim assim, ó, Deus tem promessa na tua vida. E tocou assim no meu peito, assim com o dedo.
Deus tem promessa na tua vida, tu ainda vai ser um grande homem de Deus. Falou assim para mim, aquilo ali me impactou, né, cara? Aí, na minha oração, debaixo da pontezinha, eu falei, meu Deus, se tu tem promessa mesmo na minha vida, como me falaram um dia, lá na tua casa, tu vai me tirar daqui desse lugar. Tu vai me tirar daqui desse lugar. No outro dia aconteceu esse episódio de passar o cara. Aí eu falei, aí eu fui junto com ele lá no escritório, lá de uma empresa de maçã também. O cara recebeu, o cara me deu uns 40 reais. E eu já ia descer para a favelinha para pegar a droga. Me deu um flash assim, não, vou lá. Antes eu vou comprar um cartão telefônico e vou ligar para a mãe. Comprei 2 cartões e menti para a mãe. Menti, falei assim, ó, eu estou aqui em Vacaria, estava trabalhando. Aí eu conheci uma pessoa que eu estava namorando, mas eu estava na casa dessa pessoa e a mãe dessa pessoa pegou e atirou minhas coisas tudo na rua, disse que não me queria lá. Eu estou na rua aqui, dormi essa noite aqui na rodoviária, mas mentira, fazia semanas já que estava dormindo no chão da rodoviária. Eu falei, pá, tu não me arruma uma passagem para mim aí ficar com vocês. E era naquela época a passagem de Vacaria para o Novo Hamburgo uns 50, 60 reais. E coisa de nunca. Minha mãe nunca fez isso. Minha mãe, tipo, tu arrumou o problema, te vira, o problema é teu, não te ajudo. Tu que saia sozinho dessa. Por mais que ela fosse cristã. Sim. Ela era assim, tipo, o tempo antigo, né? Aí falou assim, tá, mas como é que eu vou fazer para te mandar o dinheiro? Esse cara que me deu o dinheiro estava junto comigo e falei, cara, não tem conta no banco. Então eu tenho, só da caixa. Então tá, pode ser. A mãe depositou o dinheiro na conta do cara. E eu colhei no cara, né, o dia inteiro até nós ir lá no banco, tirando, sacando o dinheiro, comprei a passagem para Novo Hamburgo. Aí sobrou um troco que ele fui fazer, fui pro centro. Falei, já tô aqui mesmo. Sobrou, naquela época, aqui uns 15 pila, 20, metade, vamos dizer assim. Eu não fui, sei que eu não fui, cara. Eu não fui para comprar droga. Eu fui pro centro tomar cerveja, comprei um cigarro. Aí cheguei no bar, senti um cara que foi o chefe, foi meu chefe lá nas maçãs. E olhou para mim e me esculachou, me olhou, o que tá fazendo na rua e viu, não sei o quê. Então aqui, eu vou te dar uma cachaça. O cara tomando cerveja, me deu um copo de cachaça. Eu tomei aquela cachaça numa virada só. Eu falei, cara, esse cara tá pensando que é me humilhando, né? Mas tá bem, já vou embora, o ônibus ia sair lá umas 10 horas da noite da rodoviária. Nisso ainda tinha uns 5 pila, vamos dizer assim. Só que eu sempre fui um cara muito ligado. Sempre estava começando a internet, Orkut, essas coisas, e eu, né? Aí eu fui pro meu MSN. Aí eu estava no MSN, me adicionou o pastor, meu pastor que me batizou, tive batizado, que hoje é o bispo, né, a medida. Falou assim, Jonas, onde tu anda? Falei, cara, um pouquinho em Vacaria, mas eu acho até que eu vou me matar. Falei bem assim, por que não? Porque eu estou assim, na rua. Ele falou, digitou assim, põe a mão no teu coração aí que eu vou orar por ti. Aí eu botei a mão no coração e orou, né? Orou. Não tinha como mandar áudio, né? Mas fez a oração lá. Aí sei que eu esperei até a hora de pegar o ônibus com a passagem no bolso, tudo. Não comprei nem droga, só cigarro, coisa. Aí peguei o ônibus, larguei para Novo Hamburgo. Quando eu cheguei em Novo Hamburgo, eu tinha uns 20 anos, 21, 20. Eu estava com 40 quilos. 40 quilos. Imagina 20 anos, 40 quilos. Com a roupa no corpo e uma calça jeans dobrada, assim, dentro de uma sacola de mercado. E 2 cigarros. Sei que eu desci lá na rodoviária, até me buscar, falei, eu vou fumar esses 2 cigarros, nunca mais. Não quero mais saber, eu vou mudar minha vida, eu vou aproveitar essa oportunidade que Deus me deu. Ali eu entendi que era Deus trabalhando, segurar a oportunidade, né? Segurar. Ali eu entendi que era Deus, porque eu já tive experiência com Deus, eu sabia como Deus trabalhava. Sabia como é que Deus fazia, porque os testemunhos já tinham escutado, né? E naquele tempo a gente alugava DVD para olhar, de testemunho, fita, cassete, fita. Aí, igual fita cassete, eu peguei.
TV. Pô, tinha 35, né? Tinha que entregar rebobinado. Rebobinado, pegar. Aí na época da igreja, o cara olhava, fita do Madeiro Costa, da Bíblia Santana. Aí, cara, quando eu chego de Novo Hamburgo, vai meu irmão me buscar e olha pra minha surpresa. Esse meu irmão, que é o mesmo brigado que me contou que era contato, estava todo mundo convertido, cara. Meu irmão estava no louvor da igreja. Aí ele sabia que eu tocava, tocava violão, tocava bateria. Os primeiros dias eu não queria ir na igreja. Deixa eu ver como é que é, o cara ainda quer. Eu não queria ir na igreja. Peguei, ganhei umas roupas dele. Não tinha roupa, né? Não tinha roupa, não tinha calçado. As roupas que eu andava usando eram tudo maior que eu, que era tudo meu irmão. Aí peguei e fui pro centro, tirar umas fotos, falei assim, não, vou arrumar emprego, porque lá é fácil de arrumar emprego. Sim, não deu uma semana eu estava trabalhando, cara. Comecei a trabalhar. Né? No primeiro mês eu já comecei a ajudar ele lá, porque ele morava lá com minha mãe, comecei a ajudar, pagar uma água, uma luz, não me envolvi com nada, nem com igreja, mas também não fui nem beber, nem nada. Aí ele dizia, vamos no culto, ele convidou, vamos. Aí fui no culto, cheguei lá, vi ele cantando, cara. Eu chorava, quem diria, né, cara? Meu irmão no louvor, tinha um gurizão que tocava violão, e tinha um violão parado na igreja. Aí eu comecei a me envolver, ele começou a levar aquele gurizão lá para ir lá na casa dele, né, que é onde nós morávamos, para o gurizão tocar, e eu pegava o violão lá e dava umas ensaiadas. Eu comecei de novo. Aí voltei, cara, firmei na igreja. Eu firmei assim num nível que eu trabalhava, eu entrava às 7 da manhã no serviço. Mas para mim chegar às 7 da manhã eu tinha que sair umas 6 horas de casa. Era perto, mas até chegar. Cara, eu ia de medo de ir sozinho de madrugada, naquele tempo. 6 horas era escurão, né? E era escurão, tinha que atravessar DR, 116, viaduto e coisa. Eu de medo, o que eu fazia? Conheço todo aquele lado do Centrinho, lá, aquele lado do parte do Centrinho, aquele lado da Santo Afonso também. Lá, trabalhei no Santo Afonso. Morei no Canudos. Sim, Canudos é do Centrinho. Canudos não também. Aí na beira que tem uma beira-rio grande lá, né? Tem uma fábrica. Aí eu de medo de ir sozinho, o que eu ia? Eu ia orando, cara. Eu ia orando trabalhar. Cara, eu sentia a presença do Espírito. Eu ia chorando, cara. Eu chegava com os olhos tudo vermelho lá, os caras pensavam, esse cara aí, recém se acordou, não dormiu de noite, que nada, eu estava chorando. Aí Deus foi me restaurando ali, cara. Ali Deus foi me restaurando, ali no Hamburgo ali. Deus foi me restaurando. E lá eu tive oportunidades, cara. Porque assim, eu estava trabalhando. Aí o que acontecia? Porto Alegre tinha um show do Fernandinho. Eu tinha para você ver, e eu ia. Vivi experiência. E ali, Porto Alegre. O tempo que estourou. O tempo que estourou o Thales. Sim. Pastor Antônio Cirilo. Eu ia com meu irmão, chegava a pagar com meu irmão, tu vê, né? Não vamos. Ali Deus foi me restaurando. Aí um dia eu recebi, já tinha o WhatsApp, recebi a mensagem, pastor. Falou para mim, ei, Jonas, como é que tá? Eu não estou na igreja, eu estou firme. Falou, cara, tu não quer vir aqui para Uruguaiana aqui para fazer um treinamento? Eu vou ter que treinar e vou ter que mandar lá. Tem uma igreja lá em Passo Fundo precisando de auxiliar, de obreiro, tu não quer ir? Eu quero. Larguei o meu serviço e fui para Uruguaiana. Era para mim ficar 3 meses em Uruguaiana aprendendo. Eu fiquei 7 anos de auxiliar como meu pastor. Foi ali que eu comecei. Aí a minha primeira oportunidade que eu tive para pregar foi num culto de tarde, sexta-feira. Porque ali já tinha um auxiliar que estava sendo treinado ali. Ele sempre teve essa. Ele trazia os caras para ensinar, para depois. Sempre teve isso aí, sempre foi assim. Aí já tinha aí era 3 horários de culto. Era 9 da manhã, 3 da tarde e 8 da noite. Aí deram 9 da manhã para ele e ele chegou para ela, 3 da tarde e tudo. Eu nem me lembro que palavra que eu preguei, sei que eu preguei 5 minutos. Fiz uma oração, preguei 5 minutos, orei de novo, depois orei de novo. Eu estou louvor para dar mais atenção. Eu louvor. Sei que o meu culto todo, no total, deu uns 20 minutos, 25. Mas aí eu fui aprendendo, na prática. Sem TQ, sem nada, na prática. Aí no outro dia já me levaram para o rádio, fui só assistindo, depois já começaram a me dar. A prática é uma escola maravilhosa. Porque a prática ela decora já assim, ó, tu tá sendo uma ferramenta preparada.
E quando a gente está na prática, por exemplo, eu quero, quando a gente está sempre dizendo, olha, eu quero que esteja. Aí o que a gente está, depois da primeira vez que a gente prega, a gente canta, a nossa cabeça tem que assim, eu tenho que estar preparado. Da próxima vez não vão me pegar certo. E aí eu vou sempre melhorando, E aí eu tenho certeza que nem anda de bicicleta, né? Aprende andando, né? Vai ter que aprender, errando, acertando, caindo e levantando. E aí começa essa fase, professor, que é talvez a fase mais bonita da nossa, assim, que é o começo ministerial. No caso, o senhor era o começo, era o recomeço. Eu era o rei, era novo, né? Só que agora eu estava começando como pregar. Eu já foquei mais na parte da palavra, né? De pregar, de pastorear, de orar por cura. Eu tinha que ver a primeira vez que eu ouvi alguém dizer assim, eu fui curado agora quando o pastor estava orando. Só que eu era pastor missionário. Quando o missionário estava orando ali, para mim, como assim, né? Como assim Deus operar através da minha vida, cara? Mulher dizendo que desapareceu um caroço no corpo da pessoa, quando eu botei a minha mão suja, vamos dizer assim, sobre ela. Aí eu comecei a gostar dessa área de cura e libertação. A parte porque a manifestação, tem manifestação, né? Tem testemunho. A pessoa ali, até quem está jantando, almoçando, desculpa o que eu vou falar, mas tem aquela parte, a pessoa vomita ali, vomita sangue, vomita aquilo ali para nós. E agora é o poder de Deus, né? Então tu começa, tá louco. E a Bíblia diz assim, 1 João capítulo 13, versículo 8, diz assim, né? E para isso se manifestou o Filho de Deus, né? Para desfazer as obras do diabo. E o senhor é aquele tipo de pregador, por isso que eu disse assim, eu quero falar bastante sobre libertação, porque o Ministério de Libertação, ele hoje é o mais raro, assim, às vezes a gente vê muito bom pregador, mas o pregador de libertação, eu digo que ele é outra coisa. Sim. Ele pode ter uma boa pregação, mas ele também tem que descer lá embaixo e colocar as mãos e enxergar aquilo que as pessoas normais não enxergam. Por exemplo, acontece muito a gente enxergar, pastor, pessoas, por exemplo, carregando osso, demônio, legiões, pessoas com problema sério que foi feito feitiçaria, trabalho. Deus dá a visão, né? Revelação. E o Espírito Santo ele vai mostrando a gente, né? E se alguém perguntar como é que a gente faz isso, a gente não sabe. Porque Deus faz ali, tu te vem, né? O senhor já teve alguma experiência dessa assim, de dizer assim, tem coisa aqui. Não, e quando eu cheguei lá na igreja, o meu pastor, o bispo Medina, ele sempre foi dessa área também. Só que aquele cara da quadrangular sempre gostava de usar uma bata. Sim. Ele usava roupa branca, eu uso até hoje. Sim. Sexta-feira, se for lá na igreja, eu estou todo de branco. Sapato, camisa, calça. E eu olhei aquilo ali, que diferente, né? E eu me lembrei lá do meu tempo que eu ia na série do pastor Pedro também. O pastor Pedro gostava de usar aquela colarinha de padre, sabe? Eu achava diferenciado aquilo ali. Então foi o que eu quero também. Aí eu comecei já a mandar fazer uma camisa para mim, já arrumei uma roupa branca, um sapato branco, uma bata, um negócio. Foi que eu comecei a me entusiasmar. E até hoje eu trabalho assim. Tem gente que não. Tem gente que olha e diz, isso aí é heresia, isso aí. Mas isso é quadrangular, cara. Isso é quadrangular. É só tu olhar a e-mail, o peitoral da e-mail, até hoje você usa nas convenções, ministro. É só tu conhecer a história da nossa igreja. É isso aí, é missionário, é diferenciado, né? O jeito que a gente. Até o nosso bispo aqui, que usa, é um trabalho que. Essa identidade que a gente tem de pregar um pouco diferente, de ser um pouco mais. E atrai um pouco, porque tem gente que não. Que aquele cara ali todo de branco ali, o cara passa a frente da igreja já entra. Entendeu? A gente não é muito coach, não. A gente não é outra coisa. A gente só nesse tempo aí, e a gente gosta de repreender, de mandar embora. Sai do nome de Jesus. Eu gosto aí. A minha experiência que eu tive com meu irmão traumatizante. Estou na igreja dele, lembra que eu me converti na igreja de Maria? Aí eu estou aqui naquelas cadeiras, naqueles bancos, cadeira,
banco de madeira, sem encosto, só o banquinho. E o pastor deu um grito lá. Tudo bem que se demoniasse para o meu lado, nosso demônio lá de cá e a de cá. Demorou do tempo que voava banco. Era uma guerra entre igrejas. E aí já faz aquela rodinha, já faz aquele. E tudo isso aí, pastor, a gente está falando, é que o próprio Deus e o processo de libertação acontece no meio da possessão. É sinal que Deus está. Ele diz assim: não, mas por que tem que ter a possessão? É o momento que Deus começa a trabalhar, que a pessoa e o inimigo vai tentar brigar. E a libertação é o caminho junto com o discipulado. Sim. Né? Tu pode pregar para uma pessoa, mas se ela não se libertar, então tu tem que libertar para no lugar onde tinha aquele espírito maligno, entrar o Espírito Santo. Né? Então, às vezes o processo de entrar, tem pessoas que acontece assim, que não tempo se demoniando, fica tendo problema. É o processo. O demônio, a Bíblia diz também que ele vai, sai, vai para lugares áridos e ele volta para ver. Aí é que entra o discipulado. A porta tem que estar fechada. Eu acho que é isso que as pessoas confundem. Quem trabalha com libertação diz: mas vou lá, orou e saiu e a pessoa diz: não. Não, a pessoa tem que ter um discipulado por trás para fechar as portas, as brechas que a pessoa tem, né? E aí é que entra esse lado, por exemplo, difícil das pessoas. Enquanto a pessoa realmente não deixar Deus trabalhar na vida dela e fechar essas áreas, não há uma libertação completa. Né? E eu entendi isso aí, com o tempo eu entendi isso aí. Porque às vezes tu ora uma pessoa, sempre aquela pessoa está manifestada. Sempre. Cada ponto que tu fizer de libertação, às vezes tu até já sabe que aquela determinada pessoa vai manifestar. Aí eu entendi o quê? O que eu entendi? Por que a pessoa volta a manifestar? Porque depois que ela se liberta, ela não sabe se defender daquela. Aí então ela, às vezes na inocência, vai e deixa uma brecha. Às vezes ela sai da igreja, já abre uma brecha. Aí o que eu faço? Eu faço estudo hoje eu faço estudo de libertação, mas tem um tempo que eu paro e eu começo uma série, A Armadura de Deus. Eu ensino sobre cada elemento da armadura de Deus, porque eu digo assim, porque assim, meu irmão, quando tu entende que tu pode se defender, aí dificilmente tu vai ser vítima da maldição do demônio, do espírito maligno, entendeu? Porque tem a libertação, mas também tem a prevenção. Tem um momento que tem que parar, está repreendido em nome de Jesus, não aceita isso na minha vida. E é isso que as pessoas às vezes não entendem. Às vezes a pessoa está vendo que está chegando e não faz nada. Aí ela vai esperar o quê? Não, vou esperar sexta-feira que vai ter oração forte lá. E a armadura de Deus é uma armadura de ataque e defesa. De ataque e defesa. Aí, por exemplo, aonde as pessoas... Tem o escudo, mas tem a espada. Tem espada. Mas tem capacete. Tem capacete. Por quê? Tem a sandália. Tem o evangelho. O ataque é aqui. Sem o capacete, o que é o capacete da salvação? É para aceitar Jesus como teu Salvador e deixar aquilo ali. Porque tu tem um inimigo e tu tem que saber como é que tu combate o teu inimigo. E não adianta dizer que tu não está ganhando. Às vezes uma pessoa combater o inimigo é só ir para a igreja. Como eu digo assim, e se acontece o caso de uma hora tu não me encontrar, eu não poder ir na tua casa te atender, não tiver culto, como é que tu vai fazer? Como é que tu vai se defender? Como é que vai se defender? Quem que vai mandar embora o mal? Então, às vezes eu gosto de ensinar isso aí. Tem pastor que não estou falando que não gosta de ensinar, porque às vezes gosta que a pessoa fique dependente dele. Eu já não. Eu já acho que a pessoa tem que aprender a se defender, porque a autoridade não é só nossa, é para todos nós aceitar a autoridade. Para todos nós. É para a igreja. É para a igreja, para o povo. Assim como o índio, não é só para o pastor, não. É para todos. O Big Grande fala. Então a pessoa, às vezes, tipo, eu digo assim, se alguém estiver doente lá na tua casa e eu não puder ir lá, tu pode colocar. Orar um dia e repreender aquela enfermidade e determinar a cura. E vai acontecer. Colocar a mão sobre os enfermos para ser curados. Claro. O Big Grande fala uma coisa que é interessante. Isso é forte. Sobre isso, sobre... Todos nós temos autoridade. Sim. Estou dizendo assim, tu tem duas opções, ou tu é missionário ou tu é um impostor. Todo cristão é missionário e todo cristão tem autoridade. Então, às vezes, quando a gente está falando sobre
batalha espiritual, saber se defender, mas o crente novo ele não sabe. O novo convertido ele precisa muito do pastor. E ele precisa, por isso que eu gosto muito do discipulado que é isso aí. Tem que ensinar. Muitas pessoas que eu já atendi, vamos dizer assim, e orei e manifestava, depois dessa série que eu tenho, pararam de manifestar, pararam de vir pedir oração, pararam. Às vezes a pessoa pensa que o pastor não quer orar por mim, não, eu quero te ensinar como lutar essa luta aí, que é tua também. É tua, não, é tua. No fundo é tua. No fundo é tua. Então, quando a gente está falando, assim, a pessoa que está, a Rebecca Brown, que ela foi bruxa por muitos anos, ela disse que os demônios se manifestavam dentro da casa dela. E ela dizia que às vezes voava no sofá, voava isso, e aí ela deu aqui materializado. E o demônio pegar e dizer assim, mutou o telefone para não ligar para o pastor. Diz assim, Deus dizendo assim, mas não te deu autoridade. Então me mostra como. Aí ela orava dizendo assim, tem coisa na tua vida que tu tem que melhorar. Aí ela pegava e orava para que fechasse as aberturas das casas dela. Tinha áreas da vida dela, e botou uma casa sobre o mundo espiritual. Fecha as janelas, os demônios que batiam nas janelas, não entraram mais. Só que aí tinha uma coisa. O demônio entrava por cima. Aí ela falou, por que eles estão entrando por cima? Tu está precisando de cobertura espiritual, alguém tem que estar orando por isso, porque tu está precisando. E baseado até nisso, às vezes, nós, pastor, a gente tem que estar ligado nisso. Porque às vezes as pessoas elas chegam para ti e dizem, eu enxerguei tal coisa na casa. Tem gente que olha e ignora, tá ficando. Mas isso é real, irmão. Isso é muito. Ouvi uma voz, caiu um copo lá e quebrou, não sei o que. Tem até evangelho, esse que olha e se ignora, parece que a pessoa está louca. Isso é depressão, isso é demônio, irmão. E estão confundindo muito o processo de... Hoje em dia está acontecendo muito isso, que esses acontecimentos têm sido ignorados. Estão tirando as pessoas para. Deve ser meio tantã, deve ser. Não, está passando isso é real. E nisso, quem está aproveitando? O inimigo. O senhor sabe, entendeu? E esse tipo de coisa tem acontecido muito assim, eu fui numa cidade uma vez, que a menina estava com um processo de manifestação tão grande, e estavam dizendo que ela estava com depressão, e também estava. Sim, por causa que a depressão é isso, que quando ela tinha se manifestava, ela mordia o esteridão dos dedos, assim, dos punhos, para tentar arrancar uma mordida, arrancar fora. Aí você vê assim, a gente orando, buscando ao Senhor e repreendendo aquele. Aí quando tu vai, já não era só um. Eram milhares. Imagina. Tem pessoas magrinha, que às vezes 5 diabos não consegue segurar. E vai me dizer que isso aí é natural. O sobrenatural, o cálculo do sobrenatural é assim. Porque no natural, 2 mais 2 é 4. Mas no sobrenatural, 2 mais 2 dá 5. Não encaixa, não encaixa. Então, só quem trabalha com libertação... Aí tu chega e só na autoridade está amarrado. Entendeu? Porque a força não é humana, a força é espiritual, sim. É sobrenatural, entendeu? E uma coisa que a gente diz, o Ministério de Libertação é muito criticado. Ele é muito criticado por quem nunca expulsou o demônio. Às vezes tem gente que critica a gente que está ali no Facebook vendo live. Mas eu digo, olha, larga a pipoca, filho, e vem tentar. E vem, vai ver o que acontece. Porque teve casos na Bíblia, os filhos de céu. Tem gente que não acredita, às vezes a pessoa espera ali sangue, infecção. Eu mostro. Quem duvida? Quer vir aqui olhar? Eu mostro. Tumor. Tem alguém aqui que duvida? Só vem olhar. Vem veja. Agora o conselho que eu dou, quem não está preparado aqui para você entra. Também. Porque vai ter retaliação. Pode apanhar. Eu sempre dou essa palavra. Aconteceu isso com quem? Com Elias, né? Elias não desceu o fogo do céu lá. Depois de uma grande vitória, tu nunca pode se acomodar. Porque depois da grande vitória, o diabo não aceita que tu vença. Então ele vai ter que retalhar. Elias
o fogo desceu do céu, sacrificou na beira do rio a espada 450 profetas de Baal. O que aconteceu depois? Retaliação de Jezabel. Uma pessoa fez com que Elias quisesse o que morrer. Eu tive na minha vida, deu uma depressão no Elias, cara. Retaliação. Junto com uma opressão diabólica. Uma opressão diabólica. O cara venceu, matou, sacrificou 450 homens. E a palavra de uma mulher, uma profetisa de Baal, colocou Elias. Isso é uma batalha ferrenha. Imagina, é uma batalha. E é que nem eu digo, sempre que uma pessoa está liberta, irmão, agora me libertou, não preciso mais vir no culto, já estou curado. Pode ser. Veio o revide. E aí tu tem que estar. Quando tu escolhe Jesus, tu escolhe um lado. A batalha espiritual, né? Você, a gente sempre diz que ela não existe neutralidade. Tu está com Deus ou não está. Não tem como tu estar. Não tem como estar dos dois lados. E quando tu está com Jesus, tu está com a armadura. E essa armadura que você defende. O capacete que está falando, os pés. É que aquela que queria expulsar o demônio no nome de Paulo. Eu sei. Sei quem é Jesus. E como tem isso hoje? Hoje tem. Tu abriu o Facebook, tem live de revelação, de libertação de tudo. Tem gente que nunca expulsou um demônio pessoalmente. Eu creio. Não é criticar, mas é o tempo que nós estamos agora nós vamos falar. Não é crítica, mas eu vou falar uma real. E é também. Eu creio no poder da oração, mas tem um limite. Eu tenho um receio de gente que quer expulsar demônio via live. Isso é muito perigoso. Porque eu já passei por casos de pessoas que contaram, eu viajo bastante, eu realmente repreendeu o mundo. E a pessoa manifestou. E lá a pessoa estava sozinha. E aí, como é que faz? Não é aconselhável essas coisas. A libertação é a vida. Tem como acontecer, né? Então, a gente falando isso aí, pastor, é muito difícil, por exemplo, as pessoas entenderem que existe um mundo assim. E é um trabalho necessário, né? Claro. E outra, Jesus trabalhou necessário. O tempo inteiro isso aí. Como a gente está falando, por exemplo, sobre. Teve a menina aquela que tinha espírito de adivinhação, tinha aquele rapaz que se atirava no fogo, repreendeu o espírito maligno, o gadareno, e 4 minutos depois ele mencionava. E o homem ficou. A gente não sabe quanto tempo ele incomodava lá em Gadara, lá naquela cidade. Só que ele disse: Senhor, deixa eu ir contigo, Senhor. Não, primeiro vai lá para tua casa. Vai lá. Te veste, vai, e depois Jesus volta. Tem um monte de gente porque o gadareno pregou e falou. Então, a gente crê no poder. O cara evangelizou 10 cidades, né? Decápolis. Todas as cidades em volta. Mas aí, pastor, eu quero falar um pouquinho sobre o senhor, que aí o senhor está pregando lá, o senhor já começa lá, e agora eu quero falar sobre família e ministério, que eu acho que é interessante. O senhor tem os filhos mais queridos, a pastora também, e o senhor vai, e aí, eu conheço o senhor um pouquinho antes do senhor vir da igreja, eu conheço o irmão Melviano. Sim. Ali o senhor já tem família, já tem eles, já tem eles, né? Já tinha. E aí o senhor veio no nosso alegrete. Foi nessas que teve um tempo, né? Eu auxiliei ele 7 anos, aí teve um tempo que eu comecei a fazer campanha, né? Foi aí que eu. Até nessa escola passou por lá o pastor Fernando. Sim. E foi lá onde eu conheci ele, né? Aí ele me convidou, eu coloquei no meu Facebook uma foto minha e coloquei assim, agendas abertas. Ele foi o primeiro pastor que me chamou. Falou assim: vem cá, tá fazendo campanha agora? Não quer vir aqui lá na Viana para nós fazer um movimento? Eu falei: vou. Ele falou: não, primeiro o senhor vem, que lá os cultos era quinta-feira, né? Falou: não, vem essa quinta-feira aqui para nós ver. Dependendo como é que for, nós vamos fazer uma campanha. Sabe aquela história, né? Tem que testar primeiro. Aí fui ali e foi forte. Aí ele marcou para ali, dali uns 3 meses, marcou para a campanha. Aí, como eu fui fazer campanha em Manuel Viana, mas eu fiquei hospedado aqui, né? Eu morava aqui, ali perto da Santa Casa. A primeira vez que eu vim aqui, eu já gostei do Alegrete. Eu cheguei em casa, até hoje a gente conversa, falei para a pastora, falei assim: o Alegrete é uma baita cidade para nós pastorear.
Falei bem assim. Falei, mas se Deus me desse a oportunidade, eu ia para lá. Passou o tempo. Vim fazer a campanha de 3 dias em Maravilha. Foi o estouro, né? Pô, estava lá, né? Estava os 3 dias lá. Estava lá ministrando louvor, foi estouro, né? Lotadinha a igreja, né? Que igreja? Lotadinha. Lotada. Tinha gente até de pé. E libertação, comendo fora, cura, revelação. Aí, naquela oportunidade, era frio até, né? Eu acho que era Se eu não me engano, era assim. Eu lembro que o pastor Fernando, ele falou assim para mim, eu vou ter que ir lá na sede de tarde, o bispo vai estar lá. Eu marquei para nós conhecermos, eu te apresentar o bispo. Eu conhecia o bispo, né? Na época ele trabalhou no conselho, mas só de vista. Só de ver. Quando eu morei lá na região, de Novo Hamburgo, estava sempre por Porto Alegre, sempre no evento ou outro via ele, né? Mas não de conhecer, assim, esse amigo, de conversar, nem nada. Aí eu me lembro até que nós viemos aqui na secretária e o bispo estava ali no escritório, serviram até um chazinho para nós, bem quentinho para esquentar o pelo, estava frio. Aí papo vai, papo vem, falei para o bispo assim, bispo, uma hora aí, se alguém se vagar alguma igreja, eu vi que ia para cá, seu pastor, que se eu quiser me dar uma oportunidade, eu venho. Aí não, ele pegou meu número, tudo, ficou naquilo ali, né? Aí passou exatamente, acho que quase um ano. Foi bem na época do meu aniversário, eu faço aniversário dia 13 de agosto. Eu fiz aniversário, o dia 14 ele me ligou, vamos na igreja aqui, né? Do meu cunhado, pastor Luciano, né? Vai estar voltando para a sede, vai me auxiliar. É uma igreja pequena, mas como um rapaz novo, acho que tu vai dar certo lá. Eu não perguntei nem. Te veio que eu estava tão, né? Não perguntei nem quantas pessoas tinha na igreja e nem quanto arrecadava. Sempre a pergunta que os caras fazem, né? Quantas pessoas tem, está arrecadando quanto? Eu fiz essa pergunta. Tá? O bispo de testemunho, vai me assistir, está de testemunho. Aí vim numa quinta-feira, era o culto. Aí era o José de Abreu. Sim. Aí eu me lembro que o bispo estava me levando lá para conhecer a igreja, era só para conhecer. Nós entramos ali na José de Abreu, quem conhece a José de Abreu sabe que no começo ali não tem casa, né? Não. Aí eu perguntei para o bispo, mas é para fora essa igreja? Para fora não tem como, não tem casa. Não, aqui é na cidade ainda, rapaz. Se acalma que já vai começar o bairro ali. Aí me levou lá no José de Abreu. Né? Deixa eu aí me levou lá, tinha umas 5, 6 pessoas na igreja. E ali ele já me deu posse, eu já fiquei. Aí fiquei pastoreando, fui fazendo trabalho, a pastora não veio de começo, as crianças estavam de férias. Sim. Falei, vamos deixar terminar as férias, porque a mudança de cidade para outra é um choque, né? Para eles, pequenos, tudo. Aí tinha que ajeitar, uma casa para alugar, para morar. Aí eu fui ficando, fui fazendo os cultos ali, fui visitando as casas ali, fui conversando com alguns irmãos que já estavam na igreja, fui conhecendo alguém que já não ia mais, alguém que foi um dia, agora já não era. E nós fomos trabalhando ali, né? Pegamos pandemia no segundo ano. Isso, eu ia perguntar, vocês chegaram já. Depois já pegaram pandemia. Foi em 2019 que eu vim. Meu Deus do céu. Em 2020 pandemia. Bem restrito e ainda pega pandemia. Mas a pandemia foi onde Deus nos honrou. Começou a aparecer gente, nós fazíamos 2 cultos no dia, 3, 4 cultos, que tinha que fazer aqueles cultos com 10 pessoas, com 20 pessoas. E foi ali que começou a engrenar o trabalho. E aí comigo que na pandemia. Eu demorei 2 anos ali para batizar uma alma. Uma alma demorei para batizar uma alma. O primeiro batismo foi uma alma. E demorou 2 anos. É no deserto que Deus faz brotar uma ministério na nossa vida. Porque a gente olha assim, passou bastante pastores do Senhor ali. Sim. E ali agora o Senhor vem ali e ainda. Para complicar, vem a pandemia, fica mais restrito, as pessoas estão com medo de pandemia. Tem que levar Santa Ceia, bater na porta das pessoas. Máscara, álcool gel, aquele terror. Toda hora passando um paninho no chão. E polícia passando na frente da igreja para ver se realmente fiscalizando. Sim, e é ali que Deus começa a virar. Foi ali que começou. Porque daí, meu querido,
como tinha pandemia, eu me obriguei para o Facebook fazer live. Fazia os cultos na live, pregava lá na igreja, na live. E foi aonde o pessoal começou a me conhecer. No Facebook, foi onde eu comecei. Deus começou a soprar meu nome ali para aquelas pessoas que estavam vindo para a igreja. E vinha um, gostava, já trazia, no outro culto já trazia mais 2 juntos já. E foi assim, a maioria dos irmãos que ficou ali comigo, esses quase 5 anos, a maioria não era propriamente do bairro. Do bairro, bem poucas pessoas. Mas eu cheguei tinha gente da Estinga, do Capão do Angico, do Canudo, bastante. E aí o senhor pegou e conseguiu se estabelecer. Comecei a firmar. Quando eu fui lá, confesso que já estava mais estabelecido, já estava com um trabalho mais consolidado. Já tinha um pouco, já tinha diaconismo, tinha som. Não, quando eu cheguei tinha som ainda. Tinha som. Já tinha. Então o senhor vai ali para aquele bairro ali, faz um trabalho de nunca ter. E eu morava no bairro. Então, o que eu fazia? Eu circulava o dia inteiro lá, chegava num vizinho, chegava no outro, conversava. Daqui a pouco alguém dizia, pastor, ora do fulano aqui, eu entrava na casa da pessoa, orava. O pastor tem que ser tornado conhecido. Aí ia para a igreja, abria a igreja, pedia, volta e meia alguém entrava, pedia uma oração, foi assim que foi trabalhando. E aí o senhor vai indo para mim, e o que começa a acontecer? Como aquele pai nunca teve trabalho de libertação, a maioria dos pastores foram ali, o pastor Emanuel não tinha o trabalho de impacto de orar, não fazia a libertação. E aí o que acontece? Deus começou a trabalhar no Florido, o senhor deve ter tido um monte de trabalho de libertação. Foi o forte do meu ministério ali, foi o culto de sexta-feira, que é o culto de libertação. Terça-feira tinha culto, fazia só mais o pessoal do bairro, o pessoal mais chegava na oração também, que já era da igreja. Domingo ia poucas pessoas também. Mas sexta-feira eu cheguei a fazer culto ali com 104 pessoas. Numa igreja que cabe 70 pessoas. Fora as crianças, que a gente arrumou o centro comunitário, que era na frente da igreja, emprestado, fazer a escolinha das crianças lá no centro comunitário. Eu sempre digo uma coisa: não importa onde a igreja. Se a foi presença de Deus. Se quem entrar no Facebook, olhar mais para trás, ver as fotos assim, ó. Se a presença de Deus estiver no lugar, pode ser no meio do mar. Foi foda, Não tem. E tem uma coisa que eu aprendi desde o início: tem que colocar o coração na obra. Não tem outro jeito. Se tu vai para um lugar e pensando assim, aqui eu não vou dar certo. Não vai, não. Já está dizendo. Mas tu vai, porque a gente chegou ali. Eu já tinha sido pastor em São Marcos, em Uruguaiana, não persisti, fiquei 3 meses, São Marcos, perto da barragem. Fiquei uns 3 meses, logo que eu casei. Fiquei 1 ano, acho, no bairro de Santo Inácio, lá também, desisti, porque tinha que pagar aluguel, eu desisti. Quando eu vim para o Alegrete, eu olhei assim, aqui eu vou fazer diferente. E falei para a minha mulher, enquanto Deus não fizer alguma coisa aqui nessa igreja, nós não vamos embora. Porque eu já sei o resultado, já sei o que acontece quando eu desisto. Então dessa vez eu quero ver o que vai acontecer se eu persistir, se eu insistir, quero ver o que Deus vai fazer. E uma coisa que o senhor está falando. Tinha dias, cara. É difícil. Eu estava com a minha mulherzinha, a Isabela, ela tinha 1 mês. Tinha dias que não tinha dinheiro para o leite. Mas Deus sempre levantava alguém para abençoar. Sempre, ou chegava algum irmão, dava uma oferta, assim, ou chegava e dava uma caixa de leite, ou dava pastor, fiz um pacote de fralda para sua igreja. E foi assim que Deus foi para a gente não desistir. Aquilo ali era sinal de Deus para mim. Aí motivava não. Claro, Deus está mandando quando não faltar, e nunca faltou. Teve alguém que falou para mim quando eu cheguei lá, uma irmã, falou assim, pastor, eu vou passar fome aqui com as suas crianças. Sabe quantas vezes eu passei fome? Nem um dia. Eu nunca fui dormir sem jantar, sem almoçar, sem tomar um café, nunca. Nem as minhas crianças. Deus, ele é fiel, né? A gente aprende. Quando a irmãzinha falou isso, eu falei, o meu Deus vai me sustentar aqui nesse lugar. Sustentou, Elias. E eu com aquilo no meu coração, desde a primeira vez que eu vim aqui, eu
falei, não, aqui essa terra é boa, cara. E é até hoje. Mas você reconhece quando eu cheguei aqui. Mas é complicado, né? Você sabe por quê? Não tem as provas. Tem as provas, porque assim, ó, a gente, homem aguenta. Aguenta. Mas filho. Não, a mulher, filho, não. Dói. A pastora no início queria, se ela pudesse, porque a José de Abreu era do trevo ali do lado. Né? Se ela pudesse largar a pé do trevo até o Uruguaiana. Ela segurou fica a importância, né? E os meninos também se criaram, então, essa luta, né, até vinha a vitória. Até vinha a vitória de Deus sustentar e passar todos nós. O fracasso também, e quando a gente dá errado no lugar, é para nos amadurecer. Eu creio porque, assim, ó, se a gente olhar, por exemplo, hoje mesmo eu estou vendo aquela série que o Feliciano está fazendo sobre a EME, no Instagram, todo dia está levando um beijinho, e ele falou da decepção dela quando ela vai para fora do país e o marido morre, ela volta para a criança, não vai. Tem tudo para dar errado ali, porque o outro que ela pensionou apoiou ela nisso. Então, tudo que a gente passou, aqui não deu certo, lá deu certo, tá? E aí eu digo, aqui eu não vou desistir. Mas aí, nós vamos passar para a sua próxima fase. E todo mundo dizia, não sei se dizia, mas eu percebi assim, que as pessoas, quando me olhavam, assim, me olhavam com um certo dó, uma certa pena, assim, só que só eu sabia no meu coração o que estava acontecendo, entendeu? Porque não, só eu que estava lá, eu sabia cada culto, quantas pessoas novas chegavam, e eu estava vendo. E quem estava ali fora também, eu entendo que. E conhecia a realidade dos outros pastores. E não passou gente lá e não. Pastor com essas crianças aí. Eu acho que é mais isso aí. Não é nem menosprezar, uma preocupação. Uma preocupação. E Deus também age na preocupação também. Porque até é para ajudar, para cuidar. Então o pastor também. Ainda mais eu fui muito ajudado. Para ajudar pela região que é nossa. Fui, graças a Deus, isso eu posso dizer, assim, foi muito ajudado por colegas também, pastores, fui muito ajudado, muito abençoado. Por isso que eu não me nego. Se me chamam para pregar, assim, na igreja, pode ser, do outro lado da porta, eu vou com todo, porque eu fui cuidado. Assim. Claro, era aquele negócio de estar toda hora comigo ali, mas às vezes me mandava uma cesta básica, não tenho vergonha de dizer, às vezes me mandava uma cesta básica, às vezes eu via na reunião do pastor, tinha um pastor amigo meu, que até hoje, eu vou falar, o pastor Vomir, lá do Passo Novo, o pastor Vomir cansou de ofertar na minha vida, de pegar e me apertar a mão e colocar R$100 na minha mão, 150. E um dia ele deu um testemunho, até, se ele assistir, ele vai lembrar, ele falou assim, um dia, ele deu um testemunho na reunião do pastor, um dia eu estava indo na rua, encontrei o pastor Jonas, dei uma oferta para ele, e eu estava sem nenhum serviço. Quando eu voltei para casa, entrou um fogão especial lá, não sei de onde, né, conserta fogão, né, e só o conserto daquele fogão deu R$2.000. Então eu quero falar assim, eu plantei na vida do pastor Jonas e colhi lá no meu trabalho. Muitos pastores me abençoaram, me ajudaram mesmo. O pastor Romero cansou de me dar oferta, cansou de vir na reunião, seu pastor, toma oferta. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque isso é ministério, cara. Não tem pastor que não passou isso aí. Se o bispo sentar aqui, o bispo vai contar uma história. Se o pastor da segunda igreja, da terceira, os pastores, colegas, cada um vai contar uma história que passou por esse momento. Não tem pastor que não tenha passado por esse momento. Isso aí. E o poder da semente, né? Agora a gente está com um livro agora, 100 dias agora, e o tema do livro é Transformando a Tua Sementeira em Sonhos. Eu ganhei de presente esse livro, né? Hoje eu peguei. Vou começar amanhã. Nós começamos segunda-feira. Começar amanhã. Aqui na série. E a gente está feliz com esse livro, sabe? E recomendando para quem quiser comprar também, ainda tem bastante para vender aqui. A gente ainda tem aqui na sede com o bispo aqui. E a maioria das igrejas deve ter também para vender, né? Sim. Aí vem a troca da igreja. A troca da igreja. Só que assim, aí eu vou lhe dizer. Eu vou lhe contar o meu testemunho que eu sou quando eu digo, como eu tinha medo se eu fosse para lá, meu pulcão não, porque eu sou, mas por causa das crianças, que eu não lá, o solo ali não era muito. Era pedra, pedreira, na nossa linguagem de pastor é pedreira, né? Nada de uma barreira.
foi embora. Agora, o senhor vai para um lugar aonde o seu ministério cai, para mim, cai como uma luva naquele solo, que é a Vila Nova, que é o maior bairro da igreja. É o maior bairro da igreja. Mais populoso da igreja. De pessoas deve ter o que. E um trabalho que o senhor tem de libertação muito forte. Que eu sei que a proporção da Vila Nova é muito maior que a José de Abreu. A estrutura, a igreja é maior. Aí o senhor tem isso aí, e agora Deus começa a lhe honrar naquele lugar. Com todos os desafios que aquela igreja tem. Ali, a troca, não vou dizer assim, ó, que eu não estava contente. Eu estava contente na José de Abreu, estava muito bem. Mas todo pastor sabe quando deu o seu tempo. Para mim, assim, eu pensava assim, eu comecei a ter pensamento assim, ó, que tipo ali eu não tinha mais o que fazer ali. Não tinha mais o que crescer ali, não tinha mais o que contribuir ali, não tinha mais o que expandir ali. Até experimentei o visto assim, se eu souber algum outro lugar, assim, até cogitei ir embora da igreja, assim, no caso. Porque a gente é assim, eu sou assim, eu trabalho com meta, com crescimento, eu gosto dele. Mas quem trabalha missionário não gosta de ficar mantendo. Não, eu gosto assim, tipo, se eu tenho 50 pessoas, eu vou trabalhar para ter 100, eu vou trabalhar para ter 200, entendeu? Era assim, e ali não tinha espaço, mas não tinha. Mas eu não estava mais virando ali, vou dizer assim, meu trabalho. Mas eu não estava nada programado, assim, tipo, se acontecesse, se abrisse uma porta. Tem o outro lado do nosso coração, dos irmãos. Também. Que é complicado. Porque a gente também, o nosso coração também. As pessoas pensam que a gente não gosta do nosso. A gente também sente falta. É que é um chamado, né? É um chamado. Só que eu sempre, assim, sempre trabalhando na igreja, eu sempre digo assim, sempre disse e digo. Hoje eu estou aqui, amanhã a gente não sabe, porque pastor é assim, pastor hoje está aqui, amanhã eu posso estar lá em São Paulo, se Deus me chamar, eu vou sempre deixei isso bem lá, desde o início, e deixo, aonde eu passo, eu deixo. Nunca prometo, nunca vou sair daqui, isso eu não prometo, não faço isso. Não tem como, a gente sabe que não tem. Uma hora Deus te chama, aí, nessa época eu estava trabalhando com um bispo dele, assessor, né, na Câmara. Deus me abençoou muito, de ter me convidado para assessorar ele na Câmara ali. E veio a notícia que o pastor e a pastora da sexta igreja estavam sendo transferidos para o Uruguai. Até quando isso acontece, o que acontece? Fica aqui no ar, quem será que vai subir lá? Conversava com um pastor e outro, um se perguntava, e agora quem será que vai para a Vila Nova? Quem será que vai para a Vila Nova? Até eu perguntava para o pastor colega que trabalhava junto, às vezes tirava uma pedrinha para o bicho, quem será que vai? Mas nunca me deu aquela intenção, vou pedir para mim ir, ou tomara que ele me chame, nunca nem imaginava que me chamaria eu. Aí estou em casa, o bicho ligou, estou com uma missão aí, e meu cara, eu só tu pode me socorrer agora. É um trabalho junto comigo, tu é da minha confiança, tu é um cara bom, tu tem um ministério bom, tu tem um trabalho bom, e eu quero saber se tu quer assumir a sexta igreja, Vila Nova, sabe que a pastora Denise está saindo junto com o pastor Luciano, está sendo transferido. Eu não tenho ninguém agora assim para votar ali de imediato. E tu quer, tu aceita? Aí eu falei assim, porque te dá aquela alegria por tu ser lembrado. Mas tem uma igreja. Mas tu dá aquela tristeza de ter que deixar a igreja. Poxa, eu fiquei ali quase 5 anos, irmão. Quase 5 anos. Esse ano vai fazer 7 anos que eu estou aqui. No Alegrete. Já era Alegrete, imagina, 7 anos, Aí, vou conversar com a pastora Daiane, depois ele dá uma resposta. Ele dá uma resposta aí, meio que de imediato, até amanhã, até depois. Aí eu desliguei o telefone, só que eu sou muito assim, Olhei para a pastora e falei, vamos. Ela, onde? Bora, outra igreja. Isso mesmo. Tá, mas aonde?
lá na Vila Nova. Ela meio que não acreditou, assim, né? Meio que não acreditou. Falou, se tu quiser ir, eu vou. Aonde tu vai, eu vou junto. E aí eu pensei assim. Aí eu falei, não, eu vou. Eu estava pedindo para Deus uma porta. Não que eu queria sair, abandonar os irmãos, sabe como é que é, né? Não entendo mal. Não que eu estava cansado da minha igreja, eu estava, como é que eu vou dizer assim, desanimado pela igreja, triste, não estava, mas eu queria galgar um outro degrau no meu ministério também, né? Porque a gente é missionário, a gente está sempre se desafiando, né, cara? Tem que Tem que estar sempre se desafiando, não adianta, é assim. Tu vai lá fazer uma campanha, daqui a pouco tu quer fazer outra que dê um outro resultado. Não adianta. Aí depois eu dei a resposta para eles, falei que iria. Aí fui assumir em 18 de abril, se eu não me engano, fui empossado pastor, mas por Deus, o senhor está lá, pastor. Vai fazer 2 agora em abril. Vai fazer 2 anos. Fazer 2 em abril. Aí é que entra, né? E os desafios sempre vão ser, né? Assim, agora são desafios maiores, Sim, entendeu? Desafios maiores, responsabilidades maiores, mas também a gente sabe que Deus está Era mais pessoas para pastorear, para aprender, uma liderança maior. E na igreja ali na José Gabriel, eu trabalhava ali, era eu, a pastora, tinha diáconos, né? Tinha grupo de jovens. Sim. Mas agora chega na Vila Nova, tem todos os departamentos funcionando, homens, mulheres, criança, louvor, que não tinha na José de Abreu. Então é uma outra visão. Eu chego a fazer reuniões, né, de liderança com 40 líderes. E antes eu não tinha. E aí é diferente. Resolver coisas mais complexas, né? Então, isso que a gente está dizendo, né? Como é que consegue hoje, pastor, assim, o senhor tem filho pequeno, parece que os dois são colorados, né? Não. Tem dois colorados. Colorado, filho? Você é colorado? Não. O que você é? Todo mundo é todo esse na graça. Como é que consegue conciliar filho pequeno e ser pastor? Né? Hoje em dia é meio difícil, né? É que eu sou, como é que eu vou dizer assim, eu sou só pastor, né? Só pastor. Na nossa linguagem, eu não trabalho no secular. Sim, não trabalho no secular. Eu sou pastor em tempo integral. Né? Então, e eles estão sempre junto comigo. Eu estou integrado, sempre junto comigo. Então, dá para conciliar, né? Quando não tem a gente vai numa pracinha, a gente brinca, a gente joga no videogame, a gente tal. Mas a importância dele é brincar com criança. Agora, eu acho que seria mais difícil assim, se eu fosse pastor, tivesse um trabalho secular, aí eu acho que é mais difícil. Mas e a gente sabe que ainda que eu trabalho fora, às vezes eu trabalho em locução, trabalho com locução, às vezes eu sento ali na loja, locução, troca de loja. Trabalhei um ano na Câmara do Bispo, trabalho às vezes, quando vem inverno, trabalho com venda. Sempre estou me virando, sempre estou fazendo um negocinho, né? O pastor que trabalha nessas áreas, para complementar. Porque na verdade é difícil também, né, professor? É difícil, é mais difícil, porque não é aquela coisa assim, se eu trabalho no secular, eu já tentei até que eu não consigo, eu aprendi assim, quem me ensinou falou assim, não, o pastor tem que ser pastor 24 horas, tem que dedicar integralmente ao ministério, entendeu? Nem que por um tempo. Por conta dos compromissos, né? Reunião, convenção, nem que por um tempo ele admira quem trabalha. Né? Nem que seja por um tempo ele trabalhe em outra área. Isso. Por um tempo. Claro, uma provisão ali, uma porta que abre ali. Agora eu vou fazer uma pergunta rápida aqui. Qual é o versículo que define a sua vida? Isaías 43, 10. Pode dizer para nós. Foi quando eu saí de Novo Hamburgo para ir para a Uruguaiana, para aprender, para ser treinado. E bem na época estava no auge uma canção do Nani Azevedo. Eu estava pensando, o que eu vou fazer lá? Eu não sou pastor, né? O que eu vou fazer lá? Mas... E um pouco disso foi a saudade da Uruguaiana também, que me levou para lá. Querendo ou não. Aí bem na época estava no auge do louvor do Nani Azevedo. Não temas, sou eu que estou contigo, não te assombre, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas,
Eu sei que o louvor é não temas. Depois, porque Resumirei em nada aqueles que contigo perecerão, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo, não temas, não temas, não temas que eu te ajudo. Esse louvor foi o que me confirmou. Eu ouvi esse louvor e eu fui ver onde é que estava escrito essa palavra. Isaías 43, do 10 em diante. um conselho que o senhor nunca esqueceu. Um conselho que eu nunca esqueci. Eu tenho um conselho que eu nunca esqueci, depois eu vou ter falado no off. Mas tem um conselho que eu nunca esqueci. Que conselho, se bom, você pagava, mas tem conselhos. O conselho que eu nunca esqueci foi esse que eu falei. Colocar o coração na obra. É isso aí. Foi isso aí que me fez resistir até hoje, cara. Porque eu não vou te dizer que eu nunca pensei em desistir, que eu nunca pensei, vou largar tudo e vou ir trabalhar, sou novo, eu tenho 35 anos. Não vou te dizer que eu nunca pensei, o que os caras da minha idade, onde é que estão agora? Estão trabalhando, ganhando um salário, né? Porque eu tenho família, como tu disse. Às vezes eu pensava, olhava, se eu tiver um trabalho, é garantido o leite, a fralda, entendeu? Muitas vezes pensei, mas isso sobressaiu na minha vida, colocar o coração na obra. E eu sou assim, eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou fazer uma live, eu gosto de fazer visita, eu gosto de... Entendeu? Eu gosto de ser pastor. Eu acho que eu não seria outra coisa, porque eu não sou mecânico, eu não sou pedreiro, eu não sou eletricista, eu não tenho profissão assim. Eu sou pastor, sim. Um sonho. Nada contra quem é. Eu estou falando de mim, né? Sim. Um sonho ministerial ainda não realizado. Um sonho ministerial ainda não realizado. Tem uma igreja com a multidão. Eu ainda vou ver isso. Quando eu estava lá no Zé de Abreu, eu fazia um grupo para as 4, 5 pessoas, e eu fechava, você não testemunho, eu fechava os olhos para orar, eu enxergava a igreja cheia. E tinha uma japonesa lá, Leila, eu dizia, Leila, eu vejo essa igreja cheia. Eu vejo essa igreja. O dia que eu vi a igreja cheia, que tinha mais de 100 pessoas, eu chamei a Leila. Falei, Leila, você lembra do que eu te falava? O dia que eu vi aquela igreja cheia, José de Abreu cheia, eu chamei ela chorou e falou, me lembro, pastor. Então meu sonho é sempre, eu acho que é o sonho de todo pastor, né? É o sonho de todo pastor ver pregar para multidões, né? E eu acho que é o sonho de todo pastor, esse aí. Eu quero que o senhor libere, pastor, uma palavra rima agora, assim, se o senhor pudesse liberar uma palavra direto para quem está nos ouvindo aqui, nesse dia aqui, qual é a palavra que o senhor Uma palavra rema, revelada de Deus para mim na minha vida. A palavra diz assim, eu vos porei por cabeça e não cauda. Deus já te colocou como cabeça. Para de agir como se tu fosse cauda. Deus já te colocou como um vencedor. Para de agir como um derrotado. Quem é cabeça, pensa como cabeça, enxerga como cabeça, fala como cabeça, age como cabeça e até ouve como cabeça. E às vezes as pessoas não entendem isso. Ela é uma vencedora, mas ela está agindo como um derrotado. Ela já foi curada na cruz, mas ela está agindo como um enfermo. Minha dor, meu problema. Quando Deus chama Moisés e diz assim, escolhe 12 homens cabeça, príncipes de Israel para espiar o Canaã, Moisés chamou 12 príncipes que eram cabeça, mas 10 agiram como cauda. 2 eram cabeça, Josué e Caleb, falaram, a terra é boa, subamos e possuamos, nós vamos entrar nessa terra. Os outros 10 falaram, lá tem gigante, lá não dá, vamos nos esmagar. Os caras eram cabeça, mas as palavras que eles estavam dizendo para Moisés eram de homem cauda. Então, se tu é cabeça, pensa como cabeça, age como cabeça, todo cristão é cabeça. Deus já falou, ele não falou assim, talvez, falou, te colocarei
olharei com a cabeça, e não com calma. Andarás por cima e não por baixo. Tem gente que Deus já colocou por cima, mas sempre está voltando para caminhar por baixo. Então, essa é a minha palavra rema de hoje. Pastor, eu quero lhe agradecer, muito obrigado por essa conversa tão edificante. Suas palavras com certeza tocaram muitos corações aqui, pastor. Eu quero que o senhor deixe o seu Instagram, seu Facebook, para quem, e o endereço da sua igreja também, para quem quiser fazer uma visita. Amém. O meu Instagram é Pastor Jonas Carvalho. Pastor Jonas Carvalho, lá tem todos os meus contatos. Vou botar na descrição depois. Pastor Jonas Carvalho, tem todos os meus contatos lá. Facebook, Dias de Culto. Facebook, Jonas Carvalho também, lá eu acho meu WhatsApp rapidinho. Dias de culto, terça-feira temos culto de busca do Espírito Santo. Sexta-feira, culto de libertação, desse tipo que eu falei aqui, forte. Sexta-feira forte, né, da guerra contra o mal, é o meu lema, né? Sexta-feira forte da guerra contra o mal. E domingo, todos às 8 da noite. Domingo, culto da família. Né? Na rua João Benício, 232, no coração do bairro Vila Nova, ao lado do Empório do Japur, na Catedral da Fé, Sexta Igreja do Evangelho Quadrangular. Isso aí. Estamos encerrando nosso podcast hoje. Quero agradecer ao pastor e dizer para você: se inscreva no canal, ative as notificações, coloque o sininho ali, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe a sua vida.